Bom, eu vim aqui falar com vocês, a respeito de marketing, o que é que eu fiz, quais foram os meus primeiros passos para conseguir conquistar os meus primeiros pacientes. Então, logo que eu me formei, sou dentista já há 22 anos e sou odontopediatra e ortodontista. Então, para quem não sabe, talvez você já saiba um pouquinho da minha história. No começo, como a maioria, eu não tinha dinheiro para investir, e principalmente em marketing. Então, eu tive que pensar em algumas estratégias, ou algumas coisas que eu poderia fazer sem gastar muito e que valem para hoje também, né? Não precisa, porque eu fiz isso há uns anos atrás, há vários anos atrás, que hoje não vale mais. É uma coisa que você pode sempre fazer. E essas ações que eu vou falar aqui para você podem te ajudar muito. Vamos lá. Eu era odontopediatra e estava fazendo ortodontia na época. Então eu tinha esses dois públicos-alvo, que era a criança, só que eu tinha que falar com a mãe, eu tinha que chegar na mãe dessa criança, e o adolescente, que também é a mãe que decide o dentista que vai tratar. Então, como é que eu cheguei nessas pessoas? Primeiro, através de escolinhas. Então, as escolas infantis que ficavam na região do meu consultório, e eu sempre procurei na região do consultório, para facilitar o acesso desses pais ao meu consultório, né? Então, isso é uma coisa bem coerente. Então, eu fui atrás de escolinhas infantis, mas se você é ortodontista, por exemplo, você pode ir a escolas grandes, né, que tem adolescentes, mas sempre pensando no que vai fazer nessas escolas, o que vai oferecer para a diretora, para que você consiga alcançar os pais. Então, se você for fazer uma palestra numa escola, o que é que aqueles alunos podem levar para casa para os pais verem e se interessarem em te conhecer? Então, o que a gente fez lá no começo? Eu fazia palestras em escolinhas, procurava as diretoras, tinha diretora que gostava da presença, que concordava, deixava eu entrar, falar com a criançada lá, tinha outras que não, né? Então, eu ouvi vários nãos nessa caminhada, né? Aliás, mais não do que sim, mas eu não desisti. Então, fui atrás dessas escolinhas e fazia palestras, programava escovação na criançada e sempre mandava alguma coisa na agenda das crianças para os pais. Uma coisa que eu fiz também foi fazer brindes. Então, a criançada levar brindes para casa. Squeeze com a minha marca, né? Importante sempre a marca. Sempre é bom pensar em alguma coisa que dure um tempo maior do que, por exemplo, uma escova de dentes, né? Então, a escova de dentes dura aí 3 meses, os pais jogam fora e acabou, já não tem mais o seu nome, a sua marca, ali o seu telefone, enfim, o que quer que você queira comunicar ali para os pais. Então, uma primeira dica de marketing é ir nas escolas. Na verdade, é sempre procurar o seu público-alvo, onde eles estão, e aí se comunicar da maneira correta com eles. Uma outra coisa que eu fiz, eu fui atrás de profissionais de outras áreas que atendiam um público que me interessava. Então, como eu era odontopediatra e ortodontista, eu falei com pediatras. Então, fui atrás dos médicos, né? Eu, pessoalmente, preparei uma pasta. Eu não tinha dinheiro, né? Lembra que não tinha dinheiro para fazer um folder, um portfólio, nada disso, né? Então, peguei uma pasta com plásticos dentro, bonitinha, nova, e coloquei ali, apresentando o meu consultório, o que eu sabia fazer, enfim, as vantagens de se tratar comigo, e fui até um consultório do médico, de um pediatra, por exemplo, e conversei com alguns pediatras da região do meu consultório. Então, sempre é importante você facilitar o acesso e aí buscar profissionais que estão em volta do seu consultório, né? Isso fica mais fácil realmente. E aí eu
oferecia para ele. Então o pediatra falava da importância das crianças irem na idade correta ao odontopediatra, por isso, por aquilo, os benefícios e tal. E eu oferecia também indicar para os meus pacientes aquele profissional. Além disso, isso você pode fazer com o médico, com um otorrino, por exemplo, depende de quem você atende. Um geriatra, né? Se você atende, faz implante, prótese, atende um público mais velho, um pouco, então você pode fazer isso com diversas áreas da medicina, né? Com fonoaudiólogos, com nutricionistas. Se você faz estética, você pode ir a salões de beleza da região, que mais tem, muito dentista e muito salão de beleza, acho que em todo lugar. E aí você pode oferecer o seu serviço, né? Se o salão de beleza tem o dia da noiva, né, você pode fazer uma parceria, né? Enfim, você fazer o salão oferecer o seu clareamento, enfim, você fazer uma troca, né? Você indicar, ter lá no seu consultório de estética o cartão de visita desse salão de beleza, enfim, você também divulgar lá dentro, porque na verdade tudo é uma troca. Então, se você pede indicações para um profissional, seja ele qual for, né, um médico, dentista, um salão de beleza, você precisa oferecer alguma coisa em troca, né? Então, é a lei da reciprocidade, né? E é o justo, né? Só assim você vai conseguir realmente indicações. E o que eu fiz também, que foi muito bom e que até hoje eu recebo muitas indicações de colegas dentistas da minha região. Então, essa é uma dica bacana, da minha região, que não faziam a mesma especialidade que eu. Então, eu procurei, na época não tinha o Google ainda, né? E eu procurava na lista telefônica pelo endereço. Então, os dentistas da minha região, do meu bairro e dos bairros vizinhos, eu ia visitar esses dentistas, propondo uma parceria de troca de indicações e propondo, que foi muito interessante, que gerou muito resultado para mim, foi que eu propus fazer um cartão de visita com a frente o meu cartão e o verso o cartão do colega. Eu até guardei, olha só que legal. Por exemplo, um cartão assim de um lado que era Dental Kids, era o meu, e eu dava para o dentista de graça, para o colega. E o verso dele, fazia a arte, a cor que ele quisesse, né? Dava de presente. Aqui um outro meu, fazia assim, e do outro lado o verso do colega. E que eu tenho colegas que isso faz tempo já, eu nem sei quantos anos, 12 anos, não sei, né? 13. E até hoje a gente tem esse relacionamento. E além disso eu dava de graça, dava de presente, eu dava, né? O custo era meu, era um custo baixo, né? Então, cartão de visita, você sabe que tem um custo baixo, então estava dentro do meu orçamento. Eu podia fazer isso, tá? E aí, eu fazia assim, um acrílico, mandei fazer com as medidas certinhas aqui. Não isso aqui, porque não tinha o Facebook na época, né? Isso daqui é do meu consultório hoje. Mas eu colocava uma imagem aqui, alguma coisa minha, e um espaço para o cartãozinho do meu lado aqui, desse lado, e o verso do colega. Então ficava assim na mesa dele, né? Na recepção dele. E eu tinha também no meu consultório para divulgar o consultório dele. Então a gente fazia uma troca de pacientes de uma maneira mais efetiva. Quer dizer, eu ia lá e eu oferecia realmente uma vantagem para ele, que para mim era um custo baixo, e isso realmente parece uma coisa simples, uma coisa boba, mas rendeu para mim realmente vários pacientes, né? Várias indicações, porque a troca é importante, é sempre bom, antes de você propor alguma coisa para alguém, para a escola, para um salão de beleza, para um dentista, é pensar o que é que você vai dar em troca também, porque só você pedir a indicação, isso não vai gerar muito retorno não, tá? Deixa eu ver o que mais que eu fiz. É importante também você ter um relacionamento legal com as secretárias, né? Então, a gente tinha um relacionamento, tem até hoje,
legal com as secretárias desses dentistas, com as secretárias desses médicos, para você sempre estar abastecendo lá de cartão de visita, para realmente, muitas vezes é a secretária que indica, aí ela conheceu você, você foi pessoalmente até aquele consultório, e ela pode te indicar para os pacientes que estão passando ali, às vezes até mais que o próprio dentista. O que foi interessante, e para você fazer uma pesquisa de mercado, então como é que está a sua região, como é que está o entorno ali do seu consultório, em relação a preço, em relação a atendimento, como é que está? O meu marido na época se fez passar por paciente e foi visitar, entrou e viu como era o atendimento nos consultórios vizinhos, na região. Eu não fiz isso pessoalmente porque alguns já me conheciam, então não ia funcionar. E aí ele chegou até a fazer algumas consultas com dentistas, até para ver como era o atendimento lá dentro do consultório, isso no início, para a gente ver como é que estava a odontologia no meu entorno ali, no bairro onde eu estava. E então ele começou a ver as falhas no atendimento, as falhas na comunicação dos outros consultórios, dos outros colegas, e viu aí uma grande oportunidade de negócio. Então, se você é dentista, existe uma oportunidade grande dentro da nossa profissão para quem sabe trabalhar bem, para quem sabe atender bem o seu paciente, para quem vai atrás para atrair novos pacientes, porque isso que eu falei aqui, você precisa ir, você precisa fazer, não precisa muito investimento. E é muito possível, qualquer um, se eu conseguir fazer na época, qualquer colega consegue fazer, só que tem que ter a ideia, tem que planejar, pensar direitinho no que vai fazer. Se levar um não, tenta de novo, se levar outro não, vai mais uma vez e insiste, As coisas só dão certo para quem insiste, para quem não desiste.